eu apresentei um projeto de decreto legislativo logo que o Haddad lançou o programa Remessa Conforme para revogar o programa dele, porém eu não tive até agora o apoio de 171 deputados, porque eu não tive o engajamento ainda suficiente de vocês. Ai meu Deus, é o Kim Kataguiri, Nicolas. Não importa, cara, se tu é alinhado ideologicamente ou não com a pessoa que quer te ajudar. Ela quer te ajudar. A gente já tá na areia movediça, cara, só com o pescocinho assim pra fora, e aí tem um cara tentando te dar a mão pra te puxar pra fora, tu olha ele, é o bicho papão, tu não vai dar a mão. Mano, eu dou as duas. Eu sei que eu sou representante de vocês e geralmente sou eu que vou ser cobrado, mas agora eu preciso da força e do poder de vocês, que vocês cobrem os deputados dos seus estados para que assinem e para que a gente derrube essa taxação abusiva e ilegal que é imposta pelo governo Lula. Dizem que se você colocar um sapo em um recipiente com água e for aquecendo gradualmente essa água, ele vai permanecer inerte sem entender o que está acontecendo, até o momento em que a água ferver e ele acabar morrendo, cozido e feliz. E a maioria dos brasileiros é assim, não reage. Vai se acostumando conforme a situação fica cada vez mais difícil e mesmo que tenha alguém tentando ajudá-lo, ele nada faz em benefício próprio. Você certamente está acostumado com notícias sobre o programa Remessa Conforme sendo veiculadas diariamente pela grande mídia, geralmente passando pano usando o termo isenção ou minimizando o iminente fracasso do programa, ao menos nos seus moldes originais. O próprio governo tem se esforçado em esconder isso por meio de notícias como essa, mas pergunto a vocês, de que adianta o número de empresas aumentar se as vendas delas estão caindo vertiginosamente, como demonstrado pelo número cada vez maior de vendedores do AliExpress que estão abandonando o programa? O que, aliás, faz todo sentido. Enquanto houver 1% de chance de não ser taxado aqui, qual o sentido de pagar o imposto na hora da compra se existem trocentos outros vendedores vendendo a mesma coisa sem imposto? Então é como se esse programa nem existisse mais. Curiosamente, se eu buscar pelo projeto de decreto legislativo 199/2023 do deputado Kim Kataguiri, que tenta dar fim ao Remessa Conforme, o Google retorna apenas o fundamental, mas na aba de notícias, silêncio total por parte da mídia. Mas peraí, isso não é notícia também? Bom, pra mim, pelo menos, tá muito claro o que tá acontecendo aqui. Fala aí, pessoal, não sei se todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui me conhece, geralmente esses vídeos aqui furam um pouco a bolhazinha aqui do canal. Meu nome é Rafael Ritter e eu tenho esse humilde canal aqui que, apesar de não ter um número tão grande de inscritos assim, é hoje um dos principais, se não o maior canal de notícias sobre drones do Brasil. E eu tenho feito ao longo dos últimos meses aí diversos vídeos falando sobre o Remessa Conforme, eu tenho me posicionado e em função disso aí eu queria primeiro, antes de mais nada, deixar claro uma coisa. Eu não tenho político de estimação. Eu posso tranquilamente elogiar um programa desse governo se eu achar que ele é bom, mas esse vídeo aqui é sobre o Remessa Conforme e, na minha modesta opinião, ele foi feito da forma mais incorreta possível. A começar, mas não limitado à forma com que ele foi imposto pra gente. Como vocês viram, o vídeo começou aí com o deputado Kim Kataguiri, e me desculpem aí quem não simpatiza com ele, mas como eu sempre digo, é importante tu dar atenção pros dois lados da moeda, porque se tu é uma pessoa que se julga minimamente inteligente, minimamente bem informado para tecer qualquer opinião política, tu precisa ouvir os dois lados da moeda. Se tu é daqueles que torce o nariz, ai meu Deus, é o Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, não suporto o Nando Moura, o canal do Henry Bugalho, cara, tu não é uma pessoa culta, tu é uma pessoa alienada. Eu não vou citar nomes, até porque não é disso que trata esse vídeo. Esse vídeo é sobre o PDL, ou Projeto de Decreto Legislativo do Kim Kataguiri, com o intuito de barrar a existência, de extirpar o programa Remessa Conforme da nossa existência, pelo menos da forma como ele foi feito, né? Porque a gente sabe que se o governo ele quer arrecadar mais, quando uma coisa não funciona, eles vão lá e criam outra. Mas é o nosso papel, se a gente achar que o negócio não tá certo, né, pelo menos se posicionar contra, por mais que hoje em dia esteja bem difícil fazer isso. Então vou botar aí na tela pra vocês agora a proposta, a gente vai ver aqui umas partes juntas e digo pra vocês, muito do que ele fala aqui faz muito sentido, pra não dizer tudo. Mas vamos lá. Ele começa aqui explicando, né, com a justificativa, dizendo que pela nova sistemática o governo vai deixar de cobrar o imposto de importação de pessoas físicas que realizam compras online de até $50, desde que as empresas entrem no programa Remessa Conforme e recolham tributos estaduais, que é aquele lance que a gente sabe, né, não paga imposto de importação, e isso aí foi a base pra uma grande mentira que foi divulgada aí tanto pelo governo quanto pela mídia de dizer que acabou a taxação das importações, na verdade acabou o imposto federal. Mas dessa forma eles conseguiram assegurar pelo menos a cobrança do imposto estadual, né? Sem contar que já existem aí projetos pra voltar a cobrar tudo mesmo e o negócio é isso mesmo, chutar o pau da barraca. E aí, só pra complementar a coisa que a gente já sabe, né? Daí as compras de empresas que não aderirem vão continuar sendo taxadas mesmo se a encomenda for de menos de $50, que é o que a gente tá vendo, né? Muitas lojas, inclusive do AliExpress, estão caindo fora do programa Remessa Conforme pra conseguir voltar a vender, né? Porque o
brasileiro ele não tem renda, ele não tem receita para ter acesso a bens de consumo ao custo Brasil. Então resta ou dar um jeitinho ou então ficar à margem da evolução humana, né? Então a gente já sabe qual é, que é a escolha que a gente costuma fazer. Só que olha só, aqui ele começa a falar do problema. Ocorre que de forma equivocada a referida portaria extrapolou seu poder regulamentar, invadindo a seara do poder legislativo ao inovar na ordem jurídica, alterando o disposto no decreto tal lá de 1980, que determina que remessas internacionais cujo valor não ultrapasse 100 dólares ou o equivalente em outra moeda não podem ser tributadas quando destinadas a pessoas físicas. Isso aqui vocês já estão careca de saber, tudo que é vídeo que eu fazia falando dos 50 dólares, tinha uma enxurrada de gente citando esse decreto-lei aqui, mas esse aqui é só um ponto apresentado, então não achem que ele tá chovendo no molhado. O que eu achei mais interessante aqui, apesar dele relembrar, né, que independente de tudo que surgiu depois, aquilo lá ainda deveria ter validade, é esse outro ponto aqui, ó. É notório que portarias e instruções normativas não podem se sobrepor a um decreto-lei, e assim a tributação de qualquer remessa com valor de 100 dólares ou menos não só é ilegal, como deve ser contestada. Eli Lopes Meirelles define as portarias como atos administrativos internos pelos quais o chefe do executivo ou do legislativo ou judiciário, em funções administrativas ou chefes de órgãos, repartições ou serviços, expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados ou nomeiam servidores para funções e cargos secundários. As portarias, como os demais atos administrativos internos, não atingem nem obrigam aos particulares, ou seja, nós, pela manifesta razão de que os cidadãos não estão sujeitos ao poder hierárquico da administração pública. O que isso quer dizer? O remessa conforme ele foi estabelecido por meio de uma portaria. Só que as portarias, como consta aqui, são conceituadas como um meio, ou melhor, a forma de que se revestem os atos administrativos destinados a produzir efeito dentro das repartições, ou seja, tu vai usar uma portaria para dizer que agora não pode mais fazer xixi na tábua do vaso, que tem que fechar a porta do banheiro quando sair, que cafezinho é só nas horas ímpares, ou qualquer coisa que eles resolvam fazer para os funcionários que estão dentro das repartições e eles vão precisar obedecer. Mas tu não pode usar uma portaria, por exemplo, para obrigar as pessoas agora a pagarem imposto lá na hora que tu tá comprando o teu negocinho lá no AliExpress ou na Shein. Quem dirá se sobrepor a um decreto-lei? Então, só para concluir aqui o que consta. O poder regulamentar não é poder legislativo, por conseguinte, não pode criar normatividade que inove em ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no âmbito da competência executiva e administrativa onde se insere. Ultrapassar esses limites importa abuso de poder, usurpação de competências, tornando irrito o regulamento dele proveniente e sujeito à sustação pelo Congresso Nacional. Então vejam, pessoal, que o nosso país ele é tão complicado que, assim, o governo reclama da população por ficar dando seu jeitinho para comprar uma porcaria de um pendrive lá sem pagar imposto. Mas ele próprio é obrigado, pela quantidade de burocracia, a ficar dando jeitinhos para conseguir legislar, porque se ele for utilizar os métodos corretos e seguir todos os ritos, nem eles conseguem fazer nada. Olha que louco que é isso. Então, assim, pessoal, por que eu coloquei aquele conto do sapo lá no início do vídeo? Porque o brasileiro ele é extremamente bom em se acomodar com tudo, contanto que ainda consiga respirar, que consiga se manter vivo e que as mudanças sejam graduais, ele não faz nada. E mesmo quando a gente vê que tem alguém que quer nos ajudar, a gente continua sem fazer nada, esperando que ele sozinho consiga fazer. E não importa, cara, se tu é alinhado ideologicamente ou não com a pessoa que quer te ajudar. Ela quer te ajudar. A gente já tá na areia movediça, cara, só com o pescocinho assim pra fora, e aí tem um cara tentando te dar a mão pra te puxar pra fora, tu olha ele, é o bicho papão, tu não vai dar a mão. Mano, eu dou as duas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, obviamente, né, um link pro vídeo completo do Kim Kataguiri. Lá ele, obviamente, vai passar informações muito mais completas, tem informações do que vocês podem fazer. E, sei lá, cara, eu quero saber também aí, cadê os outros influenciadores que vivem aí de produtos, de tecnologia, fazem review de produtos, recomendam produtos, mas estão com medinho de posicionar. Parabéns aí, o Guilherme Coelho fez um vídeo aí falando do Remessa Conforme, o Gesiel Taveira, Dudu Rocha, tanta gente aí, cara, que tá se posicionando, mas cadê os outros? Vocês não são influenciadores só pra vender produto e botar dinheiro no bolso, vocês são um influenciador também pra ajudar as pessoas a entenderem o que tá acontecendo. E, inclusive, só pra deixar bem claro, eu já falei isso aí em outros vídeos, meus amigos, o Brasil ele não tem mais espaço pra cobrança de mais impostos. Acabou. Então o que adianta o governo colocar um sistema que substitui o teto de gastos e que diz que, se eu aumentar muito a minha arrecadação esse ano, isso aí vai me permitir gastar muito o ano que vem, que é o que tá acontecendo. O próprio Kim Kataguiri fala isso aí no vídeo dele. De que o governo precisa arrecadar, precisa bater a meta fiscal, que o arcabouço é baseado em arrecadação, então o Haddad precisa arrecadar o máximo possível para bater a meta impossível que ele colocou. E aí tá taxando no lombo do mais pobre. E tudo bem, pessoal, eu até concordaria com alguém que me dissesse que, assim como existem vantagens e desvantagens no sistema de teto de gastos, existem também vantagens e desvantagens no sistema de arcabouço fiscal, só que, cara, hoje o povo não consegue mais absorver nada. Então tudo que o governo fizer para aumentar a carga sobre nós vai se reverter em criatividade, em jeitinhos, em como que eu posso fazer para pagar menos
ou sei lá, não é nem pagar menos, é para continuar existindo. Já falei várias vezes aqui no canal, curva de Laffer, a partir de um ponto de uma carga tributária, o que aumenta só é a sonegação, não aumenta mais a arrecadação. E a gente já extrapolou esse limite. Daqui para frente, se o governo quiser superávit, só tem dois jeitos, cara. Ou ele imprime mais dinheiro, que gera inflação, ou ele reduz os gastos dele, o que parece não ser uma possibilidade aí nesse governo, conforme eles mesmos já falaram. E conforme eles também já falaram, nem o déficit fiscal que eles queriam tapar lá o buraco, né, que inclusive é a justificativa de todos esses impostos, de toda essa arrecadação, essa sanha aí que tá surgindo, incluindo o remessa conforme, eles vão conseguir tampar, que não adianta tu aumentar a tua arrecadação se tu continua aumentando os teus gastos. Cara, não faz sentido. E de novo, não se trata de ter políticos de estimação. Eu não sou totalmente a favor do capitalismo, assim como eu não sou totalmente contra o socialismo. Basta a gente ver diversos países escandinavos lá, que aqueles países riquíssimos, que muita gente diz que é socialista, na verdade eles não são, mas eles têm muitos aspectos socialistas. Só que antes de colocar esses aspectos socialistas, a economia deles teve que ser muito trabalhada, ela teve que ganhar força para conseguir sustentar essas coisas. O que o Brasil faz é tentar colocar a carruagem na frente dos bois, é tentar implementar conceitos socialistas sem ter de onde tirar o dinheiro. Então, pessoal, assim, ó, não levem pro lado da política, não me odeiem por estar falando mal desse governo, não tô falando mal desse governo, tô falando mal de uma das coisas que esse governo tá fazendo. Fiquem à vontade aí para pensar o que quiserem de todo o restante. Com relação a isso, quer fazer com que os e-commerces daqui consigam competir com os de lá de fora, não faz isso no tapetão, não faz isso proibindo lá a Shein de pagar o imposto, ou a Shopee, não me lembro qual das duas que queria fazer isso. Quer mudar as regras do jogo? Segue o rito certo, faz lá um projeto de lei, sei lá como é que funciona. Tenta facilitar a vida das empresas aqui do Brasil, em vez de dificultar das empresas chinesas. Não dá, né? Como é que eu vou diminuir minha arrecadação se eu quero continuar gastando? Então assim, pessoal, se pronunciem. Dizer que não vai funcionar é fácil. E mesmo que não vá funcionar, mal não faz. Muito embora eu acredite que a pressão popular sobre os deputados, né, seria a coisa mais inteligente a se fazer, mas, né, o Brasil é como um sapo. Então, muitos de vocês, infelizmente, aí muito em breve vão morrer do mesmo jeito que ele, sem se dar conta.